Olá, família linda! Seja bem-vinda a mais um consultório de família. Abrimos as portas para receber você com muito carinho, nos dedicando a cada oportunidade para que seja especial para você e para nós também. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade das crianças. Vamos falar sobre, por exemplo, você sabia que abuso infantil, da ordem da sexualidade, pode modificar o cérebro? O impacto é tão sério e nós precisamos conversar sobre isso mais do que temos conversado. Houve um tempo em que nós não falávamos a respeito do tema. Houve um tempo em que os pais não ouviam os filhos. Houve um tempo em que as pessoas não se davam conta de que crianças eram vítimas de abusos sexuais porque, especialmente, eles aconteciam, como ainda acontecem, dentro de casa. A maior parte das vezes, por pessoas que são da familiaridade da criança, que são do conhecimento da família, e o que torna tudo mais difícil para saber lidar com uma questão que envolve laços, que envolve afetos, que envolve pessoas que são da confiança, muitas vezes, dos pais. Noutros tempos ouvia-se dizer: cala sua boca, você não sabe de nada, isso não é verdade. Sobrava para a criança levar para o resto da vida as marcas de um abuso, de uma violência cometida entre as pessoas que deveriam cuidar delas enquanto crianças. Seus pais deveriam ser não somente os responsáveis por dar-lhes o alimento, a roupa, mas também o acolhimento quando essa criança dava sinais ou mesmo verbalizava de que alguma coisa estava ocorrendo. E quando ela esperava socorro, muitas vezes não veio. Os anos se passaram e agora estamos nós num tempo chamado pós-moderno, mas ainda vemos atitudes, maneiras de familiares, de adultos que se põem numa situação até criminosa, de muitas vezes até criminalizar ou responsabilizar, melhor dizendo, a própria criança quando se descobre alguma situação de abuso e violência. Você sabia disso? E muitas outras questões que são tristes, graves, porém necessárias de nós conversarmos aqui. Por exemplo, como vacinar o seu filho, ou seja, como orientar, como dar ao seu filho, à sua filha, ferramentas de saber dizer não ao abuso. Estas e outras questões no programa de hoje. Seja bem-vindo e bem-vinda, porque agora nós vamos destrinchar um pouco mais desse assunto com a minha convidada de hoje, mas contamos sempre com você. Sua participação, que pode vir através das perguntas que você pode mandar para a gente nas nossas redes sociais. Bem-vindos todos e as portas estão abertas, como sempre digo, justamente para você entrar e ficar muito à vontade, porque nós estamos à vontade na sua companhia. Muito obrigada por esse privilégio de chegarmos até você. Obrigada pelo carinho. Nossa convidada de hoje é psicóloga especialista em sexualidade da criança, em sexualidade de modo geral. Hoje nós escolhemos falar sobre a sexualidade da criança e ela vem no nosso programa com muito carinho e eu com muito respeito e muito prazer ao receber uma profissional que se dedica a estudar sobre uma área da vida que é extremamente importante para todos nós, a sexualidade. Eliane Rocha, bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada, Darleide. É um prazer enorme estar aqui. Tinha muita vontade de estar aqui. Bom. Chegou o dia. E falar de um assunto tão importante que é a sexualidade humana, principalmente a sexualidade infantil. Porque quando nós falamos em sexualidade, os primórdios, as nossas bases são construídas na infância. Por isso que é um prazer enorme estar aqui para conversar com quem está em casa. E você é uma das poucas profissionais que se dedica ao tema. Porque nós conversávamos, inclusive, anteriormente, você me dizia que até material acadêmico é pouco, é escasso para que haja mais estudos aprofundados sobre a sexualidade da criança. Então, parabenizo você pela escolha e pela dedicação a essa necessidade que é urgente, mas está com você agora esse tema, a sexualidade da criança. Por que então é tão necessário e importante termos o cuidado de olharmos para o abuso infantil, para a violência cometida contra a criança e os impactos que isso produzem? A gente precisa entender que, como eu falei anteriormente, as bases da nossa sexualidade são construídas na infância.
Se a criança passa por algum trauma na sua sexualidade, na adolescência e na adultidade, ela vai carregar consequências. Não são consequências poucas, são consequências que impactam diretamente em seus relacionamentos, tanto o relacionamento com sua família, na escola, com quem ela se relacionar. Então, a gente percebe, por exemplo, pessoas que têm problemas do trabalho, que a base desses problemas são sua sexualidade. Por exemplo, uma das consequências do abuso sexual infantil é justamente uma pessoa pode faltar muito ao trabalho. E essa falta ao trabalho, essa falta de desejo de trabalhar, de produzir, pode ser o impacto de um abuso sexual sofrido. Então, quando a gente fala de trauma na sexualidade, muitas pessoas ainda vão linkando a sexo, cama, quarto, casal. Não. Qualquer trauma na sexualidade, ele vai trazer consequências em todas as áreas da vida. Porque a nossa sexualidade é a base da nossa formação, humanamente falando, é nossa base. Tudo vai partir da sexualidade. Então, eu tenho interesse pela vida a partir da formação da minha sexualidade. Porque a nossa sexualidade, a base dela é o desejo. Então, tudo que eu faço de bom grado, tudo que eu faço bem feito é porque eu desejo fazer aquilo. Quando eu tenho um trauma na minha sexualidade, seja na infância e na adolescência, principalmente essas duas fases da vida, eu vou receber impactos fortes de como eu desejo viver. Não é à toa que tem pesquisas que comprovam que o abuso sexual impacta diretamente no desejo da pessoa de viver, que pode levá-la a ter tendência suicida. Por quê? Se a minha emoção é afetada, se a minha percepção pela vida e nos relacionamentos são diretamente afetados no abuso sexual, a minha visão da vida vai ser distorcida. Porque quando uma criança é abusada, Darleide, e você que está em casa, fique muito bem claro isso, quando a criança é abusada, ela tem uma percepção distorcida de si e do outro. Porque a sexualidade é justamente a forma que eu me percebo como pessoa e como eu percebo o outro. E esse outro pode ser qualquer outra pessoa, não é o outro que eu tenho relação sexual. Porque quando alguém vem e me toca, ele me viola, principalmente na infância, eu passo a entender que meu corpo vale pouco, que meu corpo vale menos do que ele realmente vale. Então, meu valor é diretamente impactado. Poxa, se eu penso, eu não valho tanto, como eu vou conseguir valorizar o outro? Então, toda essa dinâmica, ela é afetada diretamente com abuso sexual. Incrível. Uhum. Incrível, principalmente do ponto de vista do desconhecimento que a maior parte de nós temos a respeito do que é o resultado de um abuso sexual, de uma violência sexual, que não é só por uma questão moral, é alguma coisa que tem realmente o potencial de destruir uma vida inteira. Sim. Na sua essência, né? Uhum. Claro que nós vamos sempre pontuar que há como resgatar, há como fazer mudanças, há como transformar esse modus operandi pós-abuso, mas vai dar trabalho. Vai ter que suar, vai ter que correr atrás do prejuízo, mas é possível. Graças a Deus é possível, com a ajuda de bons profissionais, de boas técnicas e especialmente ao que busca com realmente a decisão de ir até o fim num tratamento, numa terapia e não desistir de ser feliz. Mas explica pra gente, o quanto mais possível, por que esse abuso, por que invadir a privacidade, por que o pudor, quando ele é desfeito de maneira tão agressiva, por que ele é tão doloroso? É porque, veja, nós temos um corpo e o nosso corpo é a nossa morada. E cada morada ela tem que ser tratada de forma que a sustente. O toque de abuso, ele fere a minha morada, então fere diretamente como eu me percebo como pessoa. E aí o que acontece? O cérebro infantil, falando do cérebro agora, né? O cérebro da criança, ele está totalmente em formação, ele está muito verdinho. Então, o nosso cérebro, ele se fecha completamente, assim, a sua formação, o seu desenvolvimento, lá para mais de 20 anos.
né? Então, quando essa criança recebe esse toque, e vai variar de acordo com o abuso, porque é válido salientar que existe abuso sexual com toque físico e sem toque físico. E que ambos causam realmente consequências desastrosas. No né? mesmo nível? No mesmo nível a gente não pode dizer, porque até quando é com toque físico não é a mesma consequência na pessoa, porque tem variáveis. Ok. Por exemplo, consequências do abuso sexual vai variar de acordo com a idade que foi abusada, a pessoa que abusou, como foi esse abuso, com toque, sem toque, com agressão física, sem agressão física. Com ameaça ou não Com ameaça? ameaça, sem ameaça. Tudo isso vai impactar no funcionamento cerebral da criança. Então, quanto mais violência, mais cortisol essa criança vai receber nesse cérebro, que vai trazer consequências, muitos teóricos chamam de irremediáveis, que vai ter tratamento, lá na adultidade vai ter tratamento, na infância vai tratar, só que esse cérebro está tão verdinho que ele recebeu, vamos dizer assim, uma pancada muito forte. Sara, vamos dizer assim, sarou, mas ficou a cicatriz. Entendi. A criança vai viver com aquela cicatriz na adultidade, entendeu? Porque é uma agressão muito forte. E aí, por exemplo... E é uma cicatriz um tanto delicada, daquelas que ainda consegue sentir um certo nível de dor, digamos assim. Quando eu falo cicatriz é porque houve intervenção de Ok. tratamento, houve todo o amparo, houve todo o acolhimento da vítima. Quando não houve nada, é ferida aberta. Sangrando. Ok. Tá? Mas para aqueles teóricos que dizem que é irreversível, mesmo com o tratamento, acompanhamento, você diz que vai ficar uma cicatriz. Fica. Mas e aí dentro daquela ideia da não reversão, ainda vai ser delicado, vai ser uma área delicada. Sim, porque ficou marcado. Tem traumas que realmente nós, como cristãos, nós acreditamos que só com a manifestação da volta de Jesus, quando esse corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, tem coisas que nós vamos ter que carregar o espinho, aquele espinho que a gente vai ter que carregar, espinhos que nós não escolhemos, colocaram em nós, nos alfinetaram, nos machucaram, infelizmente. Mas existem tratamentos para reverter situações, para acolher, porque e isso eu quero deixar muito claro para você que está em casa, que quando a gente tem esse esclarecimento, a gente percebe o quanto tem que levar a sério quando a criança fala que está sendo tocada. Porque como as pessoas não sabem dos danos, falam, não, só foi um toque, mas só foi uma vez que o vovô fez isso com você e foi sem querer, é o que eu ouço sempre. Então, quando se trata de abuso sexual, a tendência em nosso país e ao redor do mundo, que os estudos internacionais comprovam isso também, a tendência do ser humano é culpar a vítima e inocentar o abusador. Não, ele fez isso só foi uma vez. Não vamos falar assim com ele. Não, e a imagem da igreja, a imagem da família, e a imagem da empresa. Principalmente quando é em família. Aquele homem que sustenta a casa. É aquele homem que, se ele não colocar comida em casa, ninguém come. Então, como assim eu vou denunciar esse marido e esses meninos? Um foi abusado, mas eu tenho mais 3 e vão passar fome. Então, as mães muitas vezes fazem essa conta, que não bate a conta na mente dela. Aí a criança fala assim, realmente eu sou a culpada. Porque quando uma criança é abusada, tem a tríade da dor. Tríade, são 3 sentimentos que acometem essa criança que vai impactar diretamente nessas consequências. Ela sente vergonha, medo e culpa. Isso é comum em todos os casos de abuso que a gente acompanha. E todos os teóricos também falam isso. Então, a criança tem medo que vai acontecer novamente, ou medo da pessoa, medo de outras pessoas saberem, porque, na realidade, o abusador, ele tende a ter um discurso de culpabilizar a criança, né? E ele tem frases terríveis e sedutoras. É assim um abusador. Então, a gente tem abusador que fala assim, eu amo você. Eu sou a única pessoa que para brincar com você. Você já percebeu isso? Eu sou a única pessoa que te dá atenção. E realmente nós estamos hoje num mundo em que os pais, muitas vezes, as pessoas não dão atenção às crianças, elas não têm, elas estão carentes. Elas têm coisas, mas não têm atenção, né? Justamente, ela tem, né? E aí a criança, quando alguém para olhar para ela se derrete, ela entende que aquela pessoa ama. E aí o abusador começa com esse aliciamento que a gente chama. E esse aliciamento muitas vezes são com palavras dóceis, eles são muito carinhosos, eles são muito gentis
e muito atenciosos. Isso é muito comum em família. Por quê? Porque isso vai despotencializar a denúncia e isso vai enfraquecer o argumento da criança, que nada, ele até presente traz para você, você até a preferida. É muito comum pais abusarem da filha preferida. Ele coloca uma predileção em relação àquela criança para ter poder sobre ela e colocar uma nuvem na mente das pessoas para... Não, ele não vai ter coragem de abusar, é a filha que ele mais dá atenção. Entende? Então, essa relação, quando o abuso sexual acontece na constelação familiar, que de acordo com as últimas pesquisas do Brasil, né, achei até absurdo que quando eu fui postar no meu Instagram, no mês de abril, eu postei os dados do boletim epidemiológico, que foi a pesquisa de 2011 a 2017 do abuso sexual, que o Ministério da Saúde publicou em 2018, ano passado. Né? Então, dizia ali que era 72% dos abusos aconteciam dentro da casa da criança. Esse ano, 2019, em maio, saiu a nova pesquisa do Ministério da Família e tal, que 90% ou mais dos casos de abusos sexuais acontecem na casa da criança e 70% dos abusadores são pais, padrastos e mães. Então, são pessoas que fazem parte da constelação afetiva da criança, do enlace afetivo dela. Então, isso faz com que ela confunda abuso com carinho, abuso com afeto, porque ama e me faz mal. São sentimentos que a criança não sabe lidar, ela não sabe lidar. Adulto não sabe lidar. Exatamente. Tem mulheres que são abusadas nos ônibus e ficam assim, ó, paralisadas, dura, eu faço o quê agora? Imagina uma criança, o pai fazendo isso, ainda falando assim, isso é importante para o seu crescimento. Ou então, se você falar, eu mato sua mãe, qual criança vai falar? Exato. Essa é a nossa realidade, Darleide. Nós estamos aqui conversando com a Leiliane Rocha, ela é psicóloga, especialista em sexualidade, hoje falando especialmente sobre a sexualidade da criança. Esse é o segundo programa que nós estamos fazendo, já fizemos um outro e estamos dando continuidade a esse assunto que é absolutamente atual, pertinente, necessário, trazendo toda uma gravidade que devamos considerar quando nós estamos falando de vulneráveis como crianças, à mercê da maldade, da doença, da patologia de muitos adultos que também são imorais, pervertidos e que trazem para as crianças tamanha dor, tamanha maldição, do ponto de vista, obviamente, que eu digo agora, de algo que vai carregar, levar este indivíduo por caminhos desconhecidos, de muita dor, de muita tristeza, de muita solidão, de muitas dúvidas, porque muitas vezes não vai saber encontrar um lugar para ser acolhido, para ser ouvido, para ser entendido ou entendida, porque afeta meninos e meninas que serão homens e mulheres, vivendo experiências dolorosas, se não cuidar para o resto da vida. Então, esse é um assunto que eu peço a você, dê a maior atenção, especialmente os que têm crianças em casa. Cuidado. Darleide, mas então, e Leiliane, nós vamos agora ficar o tempo inteiro neuróticos, como que usam expressões assim, Paranoicos. né? Paranoicos com relação a como cuidar das crianças, vamos desconfiar de todo mundo. Não diria que entrássemos nessa rota, mas que fôssemos mais cuidadosos, sim. Porque há muita negligência. Essa é a questão, é que muitas vezes a negligência nossa com relação a ensinar, por exemplo, as crianças a respeito do que é abuso, do que é se submeter a determinadas situações que a deixam em risco, é não falar sobre o assunto, isso é negligência que propicia a uma criança ser abusada e não ter ferramentas ou voz para pedir ajuda, para pedir socorro. Leiliane, eu havia perguntado a você, e você bem estava respondendo, mas eu puxei para um outro cantinho, mas agora retomamos. Quando eu te perguntei a respeito do porquê é tão difícil lidar com o abuso, e você estava nos fazendo entender o conceito geral. Nós somos uma casa onde nós próprios habitamos. Quando alguém invade esta casa, obviamente, só o fato de invadir já significa muita coisa. Uhum. Isso. E quando essa casa é invadida, imagina você na sua casa tranquila, de repente alguém invade. Como você se sente naquela hora? Você se sente muito mal, mas só naquela hora? Não. Você vai ficar com medo daquilo voltar a acontecer.
E quando aquilo volta a acontecer todos os dias, quando seu pai chega? E quando aquilo volta a acontecer toda semana, quando você vai na aula de piano ou natação? Quando você vai à escola? Então, não é o susto da hora, não é a dor da hora, mas a maioria dos casos de abuso sexual, eles são reincidentes. É raro uma criança que foi abusada uma única vez. É raro uma vítima de abuso ter sido tocada uma única vez. Então, a reincidência, ela vai trazendo toda descarga de substâncias ruins para o cérebro, que destrói áreas importantes do cérebro, afeta diretamente o sistema límbico, ponte e outras áreas do cérebro, que são fundamentais para a minha percepção de vida, para eu entender quem eu sou. Porque tudo que eu sou, que eu entendo, como eu interpreto o que o outro diz, o que o outro faz, eu dependo de minha estrutura cerebral. Eu dependo das minhas lembranças. Por quê? Principalmente a criança, Darleide, ela está num mundo novo. Criança de 3 anos tem 3 anos que está aqui, para ela entender todo esse mundo que está ao seu redor. É muito complexo. E quando isso é atravessado por experiências tão negativas, porque quando a gente trata de abuso sexual, a gente pode dizer que é uma das experiências mais traumáticas que uma criança possa passar. Principalmente porque a maioria ocorre com aqueles que deveriam cuidar. Então, quando uma criança, por exemplo, é abusada por uma pessoa de fora da sua família, ela fala assim, mas eu tenho minha família que me acolhe. Eu tenho aqui esse colo. Ai, como é bom saber que eu tenho minha família. Carrega consequências? Sim, mas quando é do círculo familiar, é muito mais profundo. Então, quem ela vai dizer assim, quem poderá me ajudar? Se é a minha casa. Então, se essa mãe que abusa, igual eu já acompanhei um caso de uma mãe, só para você ter ideia, é chocante o que eu vou falar, mas é chocante porque a gente não fala, a gente se cala do assunto. Então, quando a gente começa a falar, tudo choca, né? Verdade. Mas uma mãe que ela abusava, ela tinha 6, ela tem, né? Foi tirado dela, mas ela tem 6 filhos, as crianças retraídas na escola, inclusive faziam xixi na sala quando ficavam tensas, que era pedido para ler. E aí todo mundo ficou desconfiando, de repente descobriram que ela tinha um ritual. Antes de dormir, ela se masturbava e masturbava todas as crianças. E o pai namorava com eles. Então, quem essas crianças, a quem elas iam recorrer? Então, você tem noção de como isso é devastador? Não tem outra palavra. Então, sabe quantas crianças passam por isso na sua família? Inúmeras. Porque os números de abuso sexual que a gente acabou de falar aqui, que é 90% na casa da criança, 70% são esses, é a pontinha do iceberg. Porque as pesquisas são baseadas nos casos denunciados. Só que sabe qual é o percentual de casos denunciados? Primeiro, de cada 10 crianças abusadas, só uma vai contar que foi abusada. Dessa uma que contou que foi abusada, vai ter denúncia? Não tem denúncia. Então, os números assustadores que a gente trouxe aqui para vocês ainda não refletem não a refletem realidade. 10% dos abusos que realmente ocorrem. Porque até a ONU usa uma frase que eu acho bem interessante. A ONU diz bem assim no documento deles, que o abuso sexual é o crime mais encoberto que existe na humanidade. Uau! E temos notícias, inclusive, de bebês, né, e os casos de pedofilia, porque estamos falando de coisas diferentes, né? Abuso sexual não é necessariamente a pedofilia, são duas questões diferentes, mas de um mesmo teor de crime, maldade, perversão semelhante, né? Equiparados. Mas bebês serem alvos da crueldade. Nós estamos falando de recém-nascidos. Sim, 15 dias. 15 dias de nascidos. E esse abuso sexual de bebês, ele acontece muito, mas quem prefere bebês mais são pedófilos em si, né? Porque nem todo abusador é pedófilo, nem todo pedófilo é abusador. A maioria dos pedófilos são abusadores, mas somente, mais ou menos, as estimativas das pesquisas são essas. 10% dos abusadores são pedófilos. Então, 90% é gente realmente com problema de caráter, certo? É gente realmente que tem uma percepção e teve um desenvolvimento sexual
totalmente deturpado e inadequado. Por isso que a gente traz essa questão de trabalhar a sexualidade na infância. Porque muitas mães mandam para mim desesperadas. Leiliane, você fala de crianças abusadas, e como eu proteger minha criança e ensiná-la a se proteger. Mas como eu educo meu filho para meu filho não se tornar um abusador? Aí eu falo, educando a sexualidade na infância. Porque a nossa cultura é uma cultura que prepara homens para serem abusadores. Sinto muito informar isso, mas é isso que diz os estudos. Porque desde pequeno o menino é ensinado a atacar. E desde pequena a menina é ensinada a ser um objeto sexual. Ela só é atraente se ela for bonita. Então a gente vê meninas pequenas, preocupadas com a sua estética. Mães que compram estojo de maquiagem para suas filhas e isso vai enraizando na mente da criança que ela vale o que ela aparenta ser e que a aparência realmente é importante, tanto que você vai brincar com isso, porque a criança encara a brincadeira como muita verdade. Então, o processo de erotização da menina e a beleza do discurso, a beleza, assim, sendo bem cínica agora, a beleza do discurso de que esse menino é pegador, olha como ele é paquerador desde pequenininho, coloca a mão assim no pênis e faz pose de gostoso, a gente está preparando o menino para atacar. E a menina para a passividade, para estar pronta para ser um objeto de prazer desse outro. Mesmo diante da grande, profunda e larga contradição de que esta geração de meninas está sendo preparada para ser uma geração de mulheres independente e empoderada, só que a contradição está justamente que nesse grito de liberdade da mulher, em nenhum aspecto ela saiu desse lugar de objeto sexual. Pelo contrário, ela permanece agora se colocando como tal, com a única diferença de dizer assim, antes me fazia um objeto sexual, agora eu me faço, mas não se desvencilhou dessa maldição que é a mulher ser trabalhada, construída, vendida ou ela própria se entregue como uma coisa para simplesmente ser desejada sexualmente. Difícil, não é? Falando de mulheres empoderadas que não deixam de ser objetos, é a grande contradição. Nós vamos para um intervalo rápido, mas já voltamos com você. Por favor, fica aí, o assunto é sério, é grave. Contamos com a sua ajuda, a sua família, as crianças à sua volta precisam de você. Até já. Vamos estudar para sermos família? Que tal estudar para ser esposa? Que tal estudar para ser marido? Estudar para ser pai, para ser mãe? Que tal estudar para ser filho também, para ser bom filho? Para saber lidar com as diferenças que existem entre pais e filhos, naturais e óbvio, mas que muitas vezes fica no campo da incompreensão, da crítica, do afastamento, quando nós podemos uns colaborarmos com os outros para que em família nós possamos usufruir do bem que é ser família. E aí nós preparamos para você um curso, são 15 lições. E quando eu falo que é curso mesmo, não é brincadeira. Do ponto de vista de que tem um material para você ir estudar, tem questionários, tem perguntas e respostas muito objetivas para serem elaboradas em suas respostas, os seus sentimentos, as suas ideias, ampliar seus conhecimentos para pôr em prática e realmente se dar conta de que você é um agente de transformação na sua família. Não adianta ficar só jogando a culpa no outro, não adianta só dizer, mas o meu marido. Se você não fizer alguma coisa, as coisas não mudam. Eu amo aquela frase antiga que diz que nada muda se você não mudar. Para te ajudar, aqui está a revista Entre Família, esse curso do qual eu falo para você com muito carinho e ainda tem certificado para quem concluir todo o estudo proposto. Entre em contato com a gente, tem ainda presente da gravadora Novo Tempo que acompanha no final do curso. Entre em contato com a gente, o nosso telefone é o 0 operadora 12. Já apareceu aí, na verdade, o WhatsApp, que é facílimo. Eu acho a ferramenta mais rápida para você pedir agora. 981001615. O DDD é 12. E tem o curso também pelo WhatsApp, é isso, produção? Você pode fazer esse curso, então, direto no seu WhatsApp. Olha que legal, facinho, recebe aí
em mãos, nem vai precisar receber pelo correio, já chega para você direto. Pede 981001615 e vai para você de presente. Não vai chegar boleto, cobrança, nada, nada, nada. É presente da Novo Tempo para você, uma parceria entre Novo Tempo e os Anjos da Esperança, que são todas as pessoas que nos ajudam financeiramente a desenvolvermos material, conteúdo, ferramentas para oferecer a você conteúdo excelente como esse do Entre Família. 981001615, manda sua mensagem dizendo quero o curso Entre Família, indicado pela Darleide no consultório de família. Combinado assim? Então tá bom. Vamos continuar agora conversando sobre sexualidade da criança. Vamos falar ainda sobre abuso infantil. Vamos entender por que falar sobre esse tema é tão necessário, tão urgente, mais do que já dissemos no primeiro momento, no programa de hoje, dos números que são assustadores, de como isso acontece dentro de casa, entre pessoas que são do seio familiar, pessoas que deveriam ser as que cuidam, muitas vezes são as pessoas que ferem, e isso é simplesmente alguma coisa dolorosa demais. A minha convidada é a psicóloga especialista em sexualidade, Leiliane Rocha. Leiliane, há quem pense, aconteceu lá na infância, hoje está ali nos assistindo, ouvindo, sabe que tem dificuldades relacionadas a tudo que vivenciou quando criança. Há o que ser feito hoje? É possível fazer mudanças hoje, passado tanto tempo? Sim, é possível e é necessário, imprescindível. Porque qualquer pessoa que passou por abuso sexual, não importa quem seja, qualquer pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, mesmo que você ache que não tem nada a ver com abuso, suas dificuldades. Mesmo que você ache, não, eu fui, mas para mim não teve problema nenhum, eu acho que não me atingiu tanto. Algumas pessoas falam assim. Então, já tive, inclusive, atendi casos de pessoas que não vieram com demanda de abuso, tá, mas vieram com dificuldades, como eu falei, de trabalho. Eu não tenho vontade no meu trabalho, eu não gosto muito disso. Então, alguém pode falar, não, depressão, agora mesmo. Quando a gente vai se aprofundando no caso, percebe as questões sexuais bem latentes e percebe essa interferência na sua construção emocional e sexual causada pelo abuso sexual. Tá? Então, assim, você que está me ouvindo agora, você sofreu algum abuso, às vezes tem problemas hoje em sua sexualidade com seu esposo ou com sua esposa, porque os homens também são abusados. Você que tem algum problema emocional, medo de sair de casa, porque um dos grandes prejuízos e consequências do abuso sexual é o estresse pós-traumático, é ansiedade, certo? É medo. Então, esse medo que eu sinto na infância do abuso, eu vou trazendo para a minha vida de várias formas. Então, tem pessoas que têm um medo assim, exorbitante, que a gente chama de pânico, né? Já fobia a barata, a sair de casa ou ao escuro, que a pessoa nem imagina. Não sei quando isso começou. Tem relação, muitas vezes, com o abuso sofrido. E tem situações de abuso sexual que quem foi abusado não lembra. E no processo psicoterapêutico, essa questão inconsciente emerge e a pessoa consegue trabalhar. É aquela poeira embaixo do tapete que você só começa a espirrar na vida, gripar na vida e você não tem acesso a ela. E num acompanhamento psicológico bem feito, com um profissional capacitado, essa poeira vem à tona, vai doer um pouco, mas vai sarar. Entende? Então, é importantíssimo procurar ajuda. Quem já foi abusado hoje é um adulto. E se o seu filho foi tocado, nem que seja uma vez, vá também, leve seu filho para acompanhamento psicológico, porque a gente não sabe se foi só uma vez, se foi só um toque, porque às vezes a criança ameniza a forma que ela denuncia o abuso para, de certa forma, proteger o abusador, porque muitas vezes é uma pessoa que ela ama, né? Ou também quando não é essa pessoa que ela ama, por causa das ameaças que ouviu. Porque se o abusador chega para uma criança, Darleide, e fala assim, eu vou matar sua mãe. Olha, tem uns que não falam que vai matar a mãe, mas fala bem assim, se sua mãe souber do que aconteceu aqui entre a gente, ela morre na hora, dá um problema no coração, ela morre na hora. Até eu sempre alerto as mães, os pais, não fala assim para o seu filho, meu filho, você me mata do coração. Por quê? Porque muitas vezes o abusador usa essa frase, sua mãe vai morrer do coração se ela souber disso que está acontecendo. Entende? Então, assim, existem várias formas. Então, se você ouviu da criança, leva para fazer um acompanhamento, porque
qualquer toque erotizado no corpo da criança traz consequências para o seu desenvolvimento psicossexual, que é bem ali na infância que nossos aspectos afetivos e sexuais são construídos. Então, quando a infância dela foi atravessada por qualquer tipo de abuso sexual, com toque ou sem toque, a sua construção afetiva, que tem a ver com seus sentimentos, emoções, são bem abalados e também sexuais em si. O que está implícito no abuso e explícito também no abuso sem toque? De que abuso, de que forma de violência sexual estamos falando que não seja a com toque? Pronto, vamos lá. Tem vários tipos, tá? Por exemplo, quando o abusador expõe seu órgão genital para a criança, é configurado abuso sexual. Quando ele tira foto da parte íntima da criança, quando ele mostra vídeos, fotos e imagens pornográficas, porque tem abusador que o prazer dele não é tocar na criança, mas se exibir para ela, que a gente chama justamente um transtorno chamado exibicionismo. Tem uns que são os voyeurs, né? Que ele gosta de olhar o corpo infantil. Então, muitos abusadores também eles servem ao mercado bilionário da pornografia infantil. Então, eles sentem prazer de tirar foto da criança e ainda lucram muito com isso, porque o mercado da pornografia infantil, nada em dinheiro, porque muitos pedófilos são os clientes. Então, muitos pedófilos são clientes e eles encomendam fotos. E essas pessoas que tiram fotos, muitas não têm prazer de tirar foto, mas muitas têm prazer. E aí vão, né, e cometem o abuso sexual sem contato físico. Então, esses são exemplos. Então, a sociedade dá muita ênfase ao abuso sexual com contato físico, mas muitas crianças estão sendo abusadas dentro dos seus quartos, através de jogos de videogame, acesso a YouTube. Quantas crianças eu já atendi com traumas, assim, com consequências horríveis, vivendo situações de depressão, crianças que tentaram suicídio, Darleide, porque estavam sendo abusados por pedófilos via internet. É um tipo de abuso que cresce cada dia mais nos seus quartos. Então, os pedófilos que abusam pela internet é um tipo de abuso sexual sem contato físico, que é devastador. Então, eles estão num jogo, entra lá uma janelinha, eles começam a conversar e a criança que vive imersa na rede, não tem a atenção dos pais, as crianças são carentes de atenção, porque na sua construção psicológica, a atenção é um dos ingredientes principais. Então, faltou o ingrediente principal, quem chegar oferecendo, ela vai abraçar. Pode ser quem for. Então, não adianta a gente falar de prevenção ao abuso sexual sem atenção. Entende? Então, esse é um tipo de abuso sexual que cresce demais. E muitos deles ainda convidam a criança para encontros presenciais e elas vão. Acontece. Pais, mães, eu já disse outras vezes, volto a dizer. Nossos filhos hoje, a maior parte de nós, mesmo nos rincões mais distantes daqui de onde eu estou, tem muito mais facilidade do que nós, enquanto adultos, tivemos quando éramos crianças. Há facilidades que nós não tivemos antes. E hoje nós somos os que propiciam essas facilidades aos filhos, porque nós um dia prometemos dar aos nossos filhos exatamente tudo que nós não tivemos. Mas nós temos extrapolado para dar aos nossos filhos o que muitos de nós não tivemos, nós, inclusive, as deixamos sozinhas para corrermos atrás daquilo que nem é mais o pão, é além do pão. São coisas supérfluas que vão dar ideia de que elas são amadas porque têm determinadas coisas. Mas ouça bem cada palavra. Eu sei que muitas vezes você está até, inclusive, nos ouvindo aqui um tanto desatento, quem sabe com seu smartphone na mão, quem sabe com o controle remoto na mão, querendo passar de um canal para o outro, porque é uma conversa longa e você quer muita rapidez, quer outro tipo de conteúdo, você trabalhou o dia inteiro, você está muito cansado, cansada, e assunto sério demais, queria uma coisa mais leve, mas a vida não está dando licença para nós desconsiderarmos assuntos pesados como este, que estão debaixo do nosso nariz e é a nossa responsabilidade
cuidarmos dos filhos que nós colocamos no mundo. Mesmo que falte para ela um tablet, falte para ela uma roupa, um sapato, mas que não falte para ela aquilo que não se vende no supermercado, que não tem nas prateleiras de nenhuma loja de brinquedos incríveis e maravilhosos, ainda que desejados pelos seus filhos ou por você também, porque muitas vezes não são nossos filhos quem desejam primeiro, somos nós quem desejamos primeiro para eles e então vendemos a ideia de que eles não serão felizes se não tiver aquilo que nós idealizamos dar. Mas e atenção? E o cuidado? Você já me ouviu dizer de um tempo que já está saudoso? Esse tempo, Leiliane, quando nós mães colocávamos o neném no colo e nós embalávamos o neném, amamentávamos aquele neném quando era possível amamentar ou ainda que fosse uma mamadeira, aquelas que não puderam fazê-lo, mas nós ficávamos trocando olhares. Tinha uma troca tão linda entre mãe e filho. Havia uma entrega tão linda entre mãe e filho, que simplesmente se olhavam enternecidos e quase hipnotizados por um desejo muito grande de quase fazer aquele neném voltar para dentro de você, de tanto amor, de tanto afeto. E aquela criança com os olhinhos brilhando, encontrando o olhar da mãe. Ah, já se foi esse tempo. Agora, enquanto muitas vezes está dando peito ou uma mamadeira, nós estamos com o celular na outra mão. Nós estamos vendo na timeline o que acontece na vida dos outros, enquanto a vida de um filho nosso passa despercebido, sem ter atenção. Isso é muito grave, isso é muito sério. E esse olhar e essa troca tem um significado tão profundo que você bem soubesse, mas se você não sabe, eu vou perguntar. Leiliane, momentos de construção de afeto. E aí eu peço que você traga de volta aqui pra gente algo que você disse logo no começo do programa e que eu achei incrível. É a percepção de que ter a sexualidade afetada negativamente vai implicar numa vida sem desejo para outras coisas, como trabalho, você bem citou. Explica melhor pra gente como é essa conexão de alguma coisa que me aconteceu na infância e que tem a ver com o meu desejo, não somente desejo sexual, mas desejo de viver. O que é isso? Não é que todo mundo vai perder todo o desejo, porque perder todo o desejo é a morte, né? Então, porque é o desejo da gente que norteia a gente para tudo. Então, eu desejo comer para eu matar a fome, porque se eu não matar a fome, ela me mata. Né? Então, a vida é uma eterna vida e morte. A gente só vive porque mata todo dia, nesse sentido. Cuidado com essa frase, doutora. Alguém pode pegar, fazer desse vídeo viralizar, dizendo, olha o que a doutora falou, vamos matar. Brincadeirinha. Não, não é brincadeira, é sério, mas dentro de um contexto. Isso. Então, eu vou matar a minha sede, porque senão ela me mata. Eu vou matar a minha disposição saindo, porque senão eu morro se eu não produzir. Porque nós temos que produzir, não é nesse sentido capitalista, mas de produzir vida. Quando o abuso sexual acontece, ele mexe nesse circuito, ele atrapalha o desenvolvimento desse circuito de desejar. Por quê? Porque ele impacta diretamente na minha percepção de merecimento. Se eu acho que eu não mereço aquilo, ou algo, a vida, ou viver, eu não vou ter ânimo para correr atrás daquilo porque eu não mereço. E como é que o abuso mexe nessa minha percepção e nessa construção de merecimento da vida em todos os aspectos? Porque ele me diminui. O abuso faz com que eu me encontre e eu me ache mesmo, eu tenha de mim essa percepção de que eu sou uma pessoa que vale menos. Ele mexe diretamente na construção da minha autoestima, da minha autovalorização, porque quando eu sou tocada de forma violenta, a criança internaliza que ela merece aquilo. Então, eu mereço ser violentado, eu mereço ter esse sentimento agora que eu estou tendo de vergonha, de medo, porque eu sou um traste. A criança se sente um traste, Darleide. Quando a gente ouve em consultório uma criança abusada, ela deixa isso muito claro, porque quando eu falo ouvir, é na dinâmica terapêutica, né? Não é só na fala da criança, mas ela desenha o que ela merece. Então, a base do senso, da percepção de merecimento dela é fragilizada.
Se você acha que você não merece prosperar, você não vai estudar, teu desejo de estudar, teu desejo de empreender vai estar afetado. Então, você não vai entender que merece galgar espaços na vida. Você, inclusive, você é a pessoa abusada, né? Vai ter uma facilidade muito grande, isso deixou isso muito claro, de entrar numa relação abusiva com seu cônjuge. Porque é isso que você merece. Porque é o que você merece. Essa linguagem que você conhece. Sim, seu pai fez com você, sua mãe, seu tio. Então, se um conhecido que lhe ama pode lhe agredir, muito mais. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. É esse tipo de toque que você merece. Então, é toda essa dinâmica que é prejudicada. Leiliane, como é que então a gente pode ensinar a criança sobre a diferença entre um abuso e um toque? Porque aí também é uma questão que a gente precisa considerar. Crianças, né, convivendo, colo, abraço, beijo, vem cá, neném. Todos nós, ou a maior parte de nós, tem um impulso de querer pegar a criança. Então, agora nós precisamos dizer aos pais, aos professores, às pessoas que são cuidadoras de crianças, como é que elas orientam estas crianças então? Porque são elas que vão precisar estar prontas, porque nem sempre vai ter pai, mãe e cuidador para, opa, o que é isso, o que está acontecendo? Nem sempre. Né? Na escola ou no banheiro, nós sabemos de histórias de crianças que foram abusadas no banheiro da escola, enfim. Como é que você previne esta criança? Como é que trabalha essa questão com a criança? Porque há um tempo era assim, olha, precisamos identificar os pedófilos e abusadores. Para proteger nossos filhos, temos que identificar. Primeiro que eles são pessoas que até os teóricos chamam, né, de suspeitos. Não tem nem como se suspeitar, porque são as pessoas mais dóceis do mundo. São muito, sabem muito, tem muita lábia. É tanto que eles dizem que primeiro, olha o risco, primeiro o abusador alicia os pais ou os cuidadores, para depois aliciar a criança. Então, quando ele percebe que os pais estão cegos para a situação, ele fala, pronto, o caminho está livre. Então, quando a gente fala de prevenção ao abuso sexual, nós falamos de duas coisas fundamentais. Sem elas não acontece prevenção, você não vai conseguir ensinar seu filho a se proteger. Primeiro ingrediente principal é conexão afetiva. Tem de ter conexão afetiva com a criança. Que significa? Que significa tempo com ela, escuta ativa, escuta, eu não estou falando ouvir, estou falando escutar. Ouvir é uma capacidade do nosso corpo, nosso ouvido funcionando. Eu ouço qualquer coisa. Escuta é principalmente ouvir o não dito. Então, a criança precisa dessa escuta do não dito dela. É prestar atenção nas palavras, nas atitudes, o que mudou de comportamento, o que essa criança está anunciando de diferente. Isso. É escutar todo o movimento que diz respeito à criança. Então, a conexão afetiva, ela parte da escuta ativa e da validação dos sentimentos e das emoções. Então, primeira coisa, eu preciso disso. Por quê? Como o abusador afeta diretamente sentimentos, emoções, porque a nossa sexualidade é a nossa instância mais íntima. Então, não vou falar de minha sexualidade com uma pessoa que não valida o que eu sinto. Cala a boca, menino, para de chorar. Isso foi só uma besteira. Porque o abusador fala, sua mãe não vai acreditar em você, ela vai dizer que não foi verdade. Mas se a criança tem conexão afetiva, ela fala, eu sei quem é minha mãe. Quando eu chego para ela e conto uma coisa, ela fala, diga, meu filho, eu quero te ouvir. Eu acho importante te ouvir. Tudo que você fala, mamãe acredita. Mas não acredita assim, a mãe boba, que acredita em tudo que a criança fala. Mas eu tenho atenção no que você fala. Agora, quando a gente diariamente ignora o choro da criança, ignora as birras da criança, né? Eu vou aspiar a birra, que não existe birra, né? A birra da criança, que ignora a fala da criança, a gente vai estar distanciando e não tem como tratar a prevenção. Primeiro ponto é isso. Para aí. Você viu? Ela falou assim, aspiar birra porque não existe birra. Aí ela sai, ela deixa a gente com essa informação e vai embora. Tipo, continua o assunto dela. Tem que ter outro programa para a gente saber, para ela explicar como não existe birra. Se seu menino se joga lá no supermercado e passa maior vergonha na igreja, berra, você chama aquele de birra, de repente ela diz que não tem birra. Mas, enfim, o assunto hoje é abuso infantil, a gente volta depois nesse tema, tá? Sim, que é muito importante, tá? Querendo, não aguentando a curiosidade, vai lá na rede social dela, vai no Instagram e diz assim, querida, assisti o programa, achei lindo, maravilhoso, incluindo a apresentadora, fala tudo isso para ela, aí você inclui a pergunta, mas e a história da birra? Aí aparece o Instagram dela, Leiliane Rocha, psicóloga, Leiliane Rocha, psicóloga. Gente, vai lá.
tem textos, posts, informações que são absolutamente necessárias para o aprendizado de pais que estão desavisados ou simplesmente não sabem, porque não sabem, gente. Tudo bem não saber, mas vamos buscar ajuda. Segue então Leiliane Rocha, psicóloga. Ela oferece cursos online, ela ajuda os pais diretamente, cursos inclusive gratuitos, muitos deles gratuitos. Está terminando um livro, está quase pronto, né? Quase. Um livro, são pouquíssimas obras, pouquíssimo material que nós temos a respeito da sexualidade da criança, envolvendo este e outros temas, porque a abordagem é bem ampla. E vem aí, livro da Leiliane Rocha. Por enquanto, tem a rede social, fica a dica para você. Voltando. Gente, eu prometo que eu venho aqui falar sobre a birra, tá? Tá que é bem. fundamental nesse processo de desenvolvimento emocional da criança. Então, o primeiro ponto é isso. Prevenção de abuso sexual passa pela conexão afetiva, tá? Escuta ativa e validação das emoções e sentimentos da criança. Para isso, eu tenho que entender como é que se forma o cérebro da criança. O que essa criança apresenta? Aí nessa história tá a birra, tá? Mas segundo ponto, para a gente ser direto e deixar dicas aqui para o pessoal de casa, para você ouvir esse programa, para você colocar em prática e já sentir a diferença, que esse é o nosso objetivo. Exato. Vamos para a segunda parte, que é o segundo ingrediente da prevenção. Esses dois dá, assim, todo o know-how que nós precisamos. É educação sexual. É um tema, é um título, são duas palavras que embaraçam a cabeça das pessoas, porque muita gente acha que educação sexual é ensinar o menino a ser gay, é ensinar as crianças a fazerem sexo. Enfim, são muitos fake news por aí em relação à educação sexual. Educação sexual é uma poderosíssima ferramenta contra o abuso sexual. Porque existe muito abuso, porque não se fala do tema e não tem educação sexual em lugar nenhum. Quer dizer, não tem educação sexual efetiva, porque todo dia a gente educa a sexualidade dos nossos filhos. Agora, qual educação nós estamos dando? Né? Então, o que é essa educação sexual? É você ensinar a criança o que é a sexualidade dela. Tá, Leiliane, como é que eu vou fazer isso? Nas situações cotidianas. A educação sexual não é um evento esporádico. A educação sexual não é você colocar seu filho aqui, vamos conversar agora, precisamos dessa conversa que eu acabei de assistir o consultório de família, eu tenho que oferecer educação sexual. Qualquer educação, ela é um processo contínuo. Eu sempre trago a reflexão para os pais. Se você deixasse para educar seu filho espiritualmente, quando ele tivesse com 12, 13 anos, será que você conseguiria imprimir na mente dele quem é Deus, Jesus e tudo mais? Não. Se você deixasse para colocar a criança na escola, só quando ela tivesse 12, 13 anos, você acha que ela teria algum prejuízo na sua formação acadêmica? Claro, esse é o prejuízo que estamos tendo na sexualidade. Porque a gente só começa a falar quando começa na puberdade. A criança está na infância toda desamparada, que é a hora mais importante, porque na infância tudo que a criança quer é aprender sobre sexualidade. Mamãe, de onde eu vim? Por que meu pintinho fica duro? Por que isso? Por que aquilo? Menino, para com essa conversa. Na adolescência, eles querem praticar. Aprender, eles querem na infância. Quando você ensina na infância, estudos de gente que nem quer saber de Jesus, prova que quando a criança tem educação sexual, ela entra muito mais tarde na vida sexual. Porque ela vai aprender a fazer escolhas na sua sexualidade, primeiro, responsáveis, pautadas em conhecimento, porque essa base veio na infância. Leiliane, você, dentro desse esboço da necessidade de compreender a importância da sexualidade, da educação sexual, muitas vezes os pais fogem. Isso é cultural. Sim. De, inclusive, ensinar o nome do órgão sexual corretamente para os filhos. Que significado tem isso? Ai, Darleide, dava um programa igual a birra. Eu fiz até um post sobre isso, deu o que falar. Porque o que tem chamar de xexeca, xolota, pichica, e aí vai nome de nome, né? Mas eu pergunto aos pais, e por quê? Quando eles falam, por que eu não posso colocar apelido? Eu falo, por que não posso chamar o nome correto? Exatamente. Então, devolvo a pergunta, eles, porque eu acho esquisito. Por que achas esquisito? Eu acho muito mais feio, por exemplo, cotovelo. É mais feio do que pênis, o nome, né? É verdade. Né? Cérebro. É mais esquisito do que vulva, né? Vulva até parece uva, né? Um nome mais até... Aí a gente percebe a educação sexual repressora. E a repressão, o que é você reprimir? O que é repressão? A represa.
tá ali. E ter. Uma hora ela vai o quê? Pá! E é o que acontece, estoura na adolescência. E aí o que acontece conosco, com a maioria dos adolescentes, sai aí com a vida sexual sem, sabe, sem norte, desenfreados. Ai, 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 por falar em desenfreado não está o programa porque terminou o tempo, mas assim, precisaria de mais tempo para a gente conversar sobre o tema. Tem programas a respeito no nosso canal, tanto no YouTube quanto no NT Play. Eu convido você para assistir também, já tem programa com a Liliane e a gente fica juntinho aqui. Liliane, muito obrigada! Por nada. Até o próximo encontro aqui no consultório. Beijo e até lá. Cuide de você e dos seus filhos, por favor. Que Deus te abençoe.